Paraty, a station mais jovem do país. Volkswagen oferece Jornal Nacional. Notícias do ano 2000. O maior quebra-cabeças da história está quase montado. 97% do código genético humano estão desenhados. Um caminho para a prevenção de todas as doenças. E a cura dos doentes. Veja também. Revelada a íntegra do terceiro segredo de Fátima. Balões provocam incêndios pelo Brasil. E aposentados voltam ao trabalho no lugar dos office boys. O Jornal Nacional começa em meio minuto. O BBVA Banco apresenta os ganhadores dos 4 carros sorteados no dia 24 de junho. Carlos Alberto Azevedo, José Másio Cesário Bezerra, Arlindo Silvestre, Adão Delmar Medina Quinzen. Eles foram sorteados pelo Hiperfundo BBVA, o investimento que até o dia 8 de junho rendeu 23% a mais que a poupança. Inscreva-se nos Correios ou ligue 0800 78 2288 e faça o seu. Boa noite. O homem entrou hoje num lugar que só Deus conhecia. A frase é de Francis Collins, o representante do governo americano na comissão encarregada de decifrar o mapa genético dos seres humanos. O resultado desse trabalho foi anunciado hoje nos Estados Unidos e na Europa, e é um sucesso. Este é o mapa mais importante e maravilhoso já criado pela humanidade, anunciou o presidente Bill Clinton. Depois de 10 anos de pesquisas, cientistas de 6 países conseguiram mapear 97% do código genético. É o esboço mais completo do que é o ser humano. O resultado vai mudar radicalmente o tratamento e a prevenção de doenças. Mas como? Por quê? O código genético está lacrado dentro de nossas células. Os núcleos de cada célula são os cromossomos. Eles são compostos por cadeias de DNA, que por sua vez são formados por 4 elementos químicos representados pelas letras A, C, T e G. As diferentes combinações dessas letras determinam os genes diferentes. O que os cientistas agora sabem é a ordem dos 3 bilhões de letras do DNA. 99,9% dos nossos genes são iguais aos de qualquer outro ser humano. Não importa se a pessoa é negra ou branca, alta ou baixa, gorda ou magra, homem ou mulher. O 0,1% que nos torna diferentes é que determina se seremos diabéticos, se vamos ter um câncer ou se vamos sofrer do coração. A descoberta vai permitir tratar pacientes com terapias criadas especificamente para cada indivíduo. Poderá ser o fim de doenças cardíacas, diabetes, asma, câncer, Alzheimer, doenças mentais. Permitirá também prevenir doenças antes mesmo do nascimento. Mas a descoberta assusta muita gente. 46% dos americanos receiam que haja mais perigo do que benefício e que patrões passem a exigir o mapa genético como garantia de que terão empregados saudáveis. O projeto Genoma custou 3 bilhões de dólares até agora. Os cientistas completaram a primeira etapa do trabalho 5 anos antes do previsto. Agora vão decifrar o que os bilhões de letras do DNA significam. O Brasil também participa das investigações sobre o genoma humano e as nossas pesquisas sobre alterações genéticas relacionadas ao câncer são as mais avançadas no mundo. O primeiro cromossomo a ser decifrado por inteiro foi o 22. De cada 5 genes identificados, um foi descoberto no Brasil. 200 cientistas numa rede de laboratórios produzem o maior volume de informações do mundo sobre a genética do câncer. O de mama, por exemplo. No Brasil foram feitas 53 mil sequências, lá fora 16 mil. Câncer de cabeça e pescoço, 74 mil contra 5 mil. E agora a pesquisa busca aplicação clínica para todo esse conhecimento. Hoje, para fazer o diagnóstico do câncer, os médicos removem um pedaço do tumor que é analisado em laboratório. O que os cientistas estão desenvolvendo aqui é uma nova geração de testes. Com uma simples amostra de sangue, eles vão buscar no código genético as alterações que denunciam a formação do câncer, numa fase tão inicial
em que ainda não é possível sequer detectar a presença do tumor. É que cada tipo de câncer vem acompanhado de mudanças genéticas características que já estão sendo identificadas. Eu acho que em 5 anos a base de diagnóstico do câncer vai estar mudando. Pode mudar a vida de pacientes como Márcia. Ela tem câncer de tireoide que só é diagnosticado com cirurgia. Ela passou por 2. Muito assustador, né? Você está passando por duas cirurgias, tomar uma anestesia geral, eu acho que isso mexe demais com a gente, né? No Brasil, 16 mil pessoas com suspeita de câncer da tireoide são operadas por ano. 4 mil têm a doença. O teste que vai evitar que outras 12 mil sejam operadas sem necessidade deve estar pronto até o fim do ano que vem. Depois do anúncio do mapeamento do genoma, o presidente dos Estados Unidos, Bill Clinton, disse o seguinte: não é impensável que para os filhos dos nossos filhos a palavra câncer indique apenas uma constelação. Em instantes, a brincadeira de pipas com cerol faz mais uma vítima. E balões espalham prejuízos e perigos nas cidades do Brasil. Quer ir para as Olimpíadas com a Interlig? Daqui a pouco você pode estar aqui, pronto para embarcar para Sydney e ver a festa de abertura. É só participar da promoção Interlig 23 nas Olimpíadas. É simples, basta ligar pelo 23 para qualquer cidade do Brasil ou do mundo. 5 minutos vale um cupom eletrônico. Ligação internacional vale o dobro. São 23 viagens com direito a acompanhante. Ligue. Quanto mais você falar, mais chances tem de embarcar. Promoção Interlig 23 nas Olimpíadas. 23, hein? É gripe? Benegripe. É gripe? Benegripe. É gripe? Benegripe. Ih, é gripe. Benegripe. Olha, não leva esse monte de remédio, não. Leva só Benegripe. Benegripe, analgésico, antitérmico e vitamina C pura. É gripe? Benegripe. Eu vou contar quem tá bem. Eu vou contar quem tá bem. Quem tá bem eu vou contar. Quem tem cartão Sorocred tá bem em qualquer lugar. Tá bem no supermercado, no centro e no shopping também. Tá bem nas lojas de bairro. Tá bem quem aceita e quem tem. Cartão Sorocred, há 10 anos, antecipando seus sonhos. Laços de família. Helena teve uma grande surpresa ao encontrar Miguel no Japão. A gente tem pouco tempo aqui, a gente quer aproveitar tudo. Mas a alegria dessa viagem pode ser interrompida, porque o seu pai está muito doente. Tem que ligar pra Helena. O pai me pediu. O que eu falo pra ela, hein? Que o pai dela tá muito doente e pediu pra ela vir. Hoje, Laços de Família. Perigo no céu. Começou a temporada nacional de incêndios provocados por balões. Na sede do grupamento florestal, os bombeiros estão em alerta permanente. De helicóptero, chegam ao Parque Nacional da Tijuca, uma área de preservação ambiental. Tentam apagar um dos 230 focos de incêndio que surgiram no estado nos últimos 4 dias. Foram 805 incêndios este mês, quase 5 vezes mais do que em junho de 99, quando foram registrados 166 focos. Até o meio da tarde, os bombeiros ainda não tinham conseguido controlar um grande foco de incêndio numa área de difícil acesso da Floresta da Tijuca. A área é chamada de Vale dos Ciganos. A gente pode ver que ainda há muitas chamas e bem perto do foco do incêndio, os restos de um balão. Nessa época do ano, 50% dos incêndios florestais são causados por esses balões. Não somente os balões, como também os fogos, né? Cada vez que voltam ao quartel, os bombeiros trazem os balões encontrados no meio da mata. Em São Paulo, um balão caiu no depósito de uma empresa que recupera carros para seguradoras. 44 carros pegaram fogo. Quem é flagrado soltando balões paga multa e pode passar até 4 anos na cadeia. Em Belo Horizonte, outra brincadeira proibida e mortal, a pipa com cerol. O rapaz andava de bicicleta nesta rua. Evandro, de 22 anos, teve o pescoço cortado por uma linha com cerol. A mistura de cola e pó de vidro deixa as linhas afiadas para derrubar outras pipas.
A outra vítima do cerol foi um motoqueiro, morto há 8 dias. Com medo do cerol, os motoqueiros improvisam uma proteção. Quase todos estão adaptando na frente das motos essas antenas de alumínio. Uma alternativa enquanto a brincadeira perigosa não para. A gente tá aí ganhando a vida aí na rua e pra morrer por causa de uma linha de cerol é ruim, né? Priscila levou 8 pontos no rosto. Enquanto a bicicleta indo, apertava mais e a linha de cerol ia cortando assim, passando. Neste aeroporto, em um ano, 50 aviões pequenos tiveram a fuselagem cortada. Se entrar dentro da asa, pode sim causar um desequilíbrio do voo e pode causar um acidente. Os policiais agora estão atrás de quem usa cerol. No fim da tarde, Cleison, de 19 anos, foi preso e, segundo a polícia, confessou que era dele a pipa com cerol que matou o ciclista Evandro. Cleison vai ser processado por homicídio. Se for condenado, pode pegar de 3 a 30 anos de cadeia. 400 pessoas ficaram desabrigadas por causa da chuva em Pernambuco. Em Barra de Guabiraba, a 140 quilômetros do Recife, a água alcançou o teto das casas. A prefeitura decretou estado de calamidade pública. Terça-feira de sol em quase todo o Brasil. O ar seco que cobre o centro-oeste e o sudeste deixa o tempo aberto nestas regiões e empurra a frente fria que chegou ao sul para o mar. Amanhã o sol aparece entre as nuvens e chove rápido do extremo sul ao Rio de Janeiro. Tempo chuvoso nesta parte do nordeste e no extremo norte. Faz sol nas outras áreas, com chuva à tarde do recôncavo baiano ao Amazonas. Mínima de 10 graus em Brasília e máxima de 32 em Belém. A destruição de toneladas de cocaína, maconha, crack e lança-perfume encerrou hoje a Semana Nacional Antidrogas. No Rio Grande do Sul, 8 toneladas de drogas apreendidas nos últimos meses encheram 2 caminhões. O carregamento foi destruído no forno de uma siderúrgica na região metropolitana de Porto Alegre. Em instantes, manifestantes atiram ovos na comitiva do presidente. A igreja revela os detalhes do terceiro segredo de Fátima. Nasceu. O médico é a primeira pessoa que você vê quando nasce. Mesmo que você esteja nascendo de novo, nada pode ser mais importante neste país que salvar uma vida. Grupo Axê, quem valoriza o médico, valoriza a vida. Um novo nascimento transformará os caminhos. Daqui em diante, o mundo será muito mais confortável. Será um mundo muito mais seguro. Um mundo muito mais bonito. Daqui em diante, Campinas será muito mais Chevrolet. Acaba de nascer em Campinas, Daruj Chevrolet. Welcome to a new world. Futebol 2000. Vamos torcer pelo Brasil nas eliminatórias da Copa do Mundo. Olha a chance, Antônio Carlos bateu. Gol! Brasil e Uruguai. A nossa seleção lutando por mais uma vitória rumo à Copa 2002. Brasil e Uruguai, ao vivo, direto do Maracanã, nesta quarta, depois de Laços de Família. Futebol 2000. O Vaticano revelou hoje o texto completo do terceiro segredo de Fátima e um documento com a interpretação do mistério. O texto foi escrito por irmã Lúcia, uma das 3 crianças que tiveram visões da Virgem Maria. O terceiro segredo de Fátima não prevê a Terceira Guerra Mundial, anunciou o cardeal Ratzinger, prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé. Em 52 linhas, escritas na língua portuguesa, irmã Lúcia narrou o que teria sido a terceira visão da Virgem de Fátima. As visões teriam acontecido em 1917, mas irmã Lúcia só escreveu o terceiro segredo em 1944. Uma pergunta inevitável: por que a igreja manteve o texto em segredo por tantas décadas? Para não oferecer à humanidade imagens sem sentido, respondeu o cardeal. E as imagens só começaram a fazer sentido em 81, no atentado contra o Papa. Um anjo com uma espada de fogo, a luz de Nossa Senhora apagava o fogo. Um bispo vestido de branco, que os 3 pastores pressentiram ser um papa, saía de uma cidade meio em ruínas.
O bispo subiu uma montanha e era seguido por muitos padres. No alto da montanha, um grupo de soldados com armas de fogo e flechas mata o bispo e os padres. Quando alguém perguntou por que só agora o texto finalmente é revelado, a resposta foi breve: por prudência. 3 papas conheceram o conteúdo do texto considerado de linguagem simbólica: João XXIII, Paulo VI e João Paulo II, que decidiu torná-lo público este ano, quando beatificou os pastores Jacinta e Francisco. No fim da entrevista coletiva, o cardeal Ratzinger disse que a igreja não tem uma definição oficial sobre este texto e que o próprio Papa João Paulo II, depois que sofreu o atentado na Praça de São Pedro, se identificou com o bispo vestido de branco da visão dos pastores de Fátima. O presidente Fernando Henrique enfrentou protestos hoje no Recife. Ele inaugurou a primeira etapa da ampliação do sistema de distribuição de energia do Nordeste. A cerimônia na Companhia Hidrelétrica do São Francisco marcou a entrada em funcionamento de mais 3.000 quilômetros de linhas de distribuição. A Chesf vai distribuir mais 3.000 megawatts, um aumento de 30% na oferta de energia para 17 milhões de nordestinos em 8 estados. Na saída da cerimônia, a comitiva presidencial foi alvo dos protestos de um grupo de manifestantes de sindicatos e partidos de oposição. Alguns manifestantes chegaram a atirar ovos, mas nenhum carro da comitiva foi atingido. Jogadores do Corinthians foram ameaçados hoje por torcedores do clube. Durante a apresentação do novo técnico do time, Oswaldo Alvarez, 30 corintianos provocaram o tumulto. O carro de Marcelinho foi atingido por um ovo e Edilson precisou da ajuda da polícia para deixar o Parque São Jorge. Daqui a pouco, um novo caminho para o tratamento da infertilidade. Um censo mostra mais brasileiros no curso superior. Para preparar sabor assim, não se esqueça do principal. Tudo sempre fica mais gostoso se é feito com broto legal. Prepare a receita, tempere seu gosto e ponha seu toque especial. Tudo sempre fica mais gostoso se é feito com broto legal. É a sua receita que com broto legal não tem igual. O complexo universo do relacionamento humano. A genial sensibilidade de traduzir sentimentos em arte. Um dos principais expoentes do modernismo brasileiro. Lazar Segal, no MAC Campinas. Realização CPFL e EPTV. Se você é dessas pessoas que tem que estar em 2 lugares ao mesmo tempo, então seu lugar é num avião da Rio Sul. As rotas são racionais, os horários são inteligentes, os aeroportos são centrais. Pela Rio Sul, o dia cabe na sua agenda. Rio Sul, o voo certo, na hora certa. Tropicaliente. Últimos capítulos. Fortes emoções. Voltou pra casa como um cordeirinho. Reconquistou todo mundo. Enquanto isso, estava armando um processo contra mim. Vitor vai ter que se explicar com sua mãe. Vitor, a sua mãe que você tá querendo botar na cadeia. Tropicaliente, nesta terça, em Vale a Pena Ver de Novo. No último jogo-treino, antes de enfrentar o Uruguai pelas eliminatórias da Copa, o novo ataque do Brasil fez 5 gols. A seleção está a caminho do Rio de Janeiro, o local da partida de quarta-feira. O tempo se mostrou generoso na despedida da seleção. Um belo dia de sol deixou a Granja Comari ainda mais bonita. Mas depois de uma semana de concentração, os jogadores já perderam o encanto pelo lugar, principalmente por causa do isolamento. São muitos dias, né? Só para variar mesmo. Só para treinar mesmo e depois descer. Amanhã à tarde, no Maracanã, a seleção vai fazer o último treinamento, mas será mais para reconhecimento do gramado. Os jogadores nem poderão usar chuteiras. O último ensaio para valer foi o de hoje à tarde aqui em Teresópolis. Jogo-treino contra o CFZ do Rio, o time do Zico. Júnior, filho do ex-craque, participou, mas pouco pôde fazer numa tarde em que Rivaldo e Ronaldinho Gaúcho estavam inspiradíssimos.
A seleção goleou por 5-0 em apenas 45 minutos. Se seguir o script do ensaio, o Brasil está prontíssimo para dar show na quarta-feira. Médicos canadenses conseguiram produzir óvulos humanos em ratas e acham que estão no caminho para tratar a infertilidade nas mulheres. Pela primeira vez, os cientistas conseguiram transplantar tecidos congelados de ovário humano para músculo de ratas. Os médicos do Hospital Monte Sinai fizeram um transplante usando o córtex, a parte do ovário que produz óvulos. O próximo passo é ver se os óvulos serão normais. Se a experiência der certo, os médicos dizem que em 1 ano vão poder usar a técnica em mulheres. O número de brasileiros matriculados nas universidades e faculdades é recorde. Conclusão do Censo do Ensino Superior que o Ministério da Educação anuncia amanhã. É quase uma explosão. 716 mil pessoas matricularam-se numa faculdade ou universidade nos últimos 5 anos. Em 99, havia 2.377.715 estudantes, um crescimento de 43,1% em apenas 5 anos. No total de alunos matriculados, 64% estão em instituições privadas, 18,6% em instituições públicas federais, 12,6% em estaduais e 3,7% em municipais. O forte crescimento do número de alunos em cursos superiores no Brasil está colocando o governo diante de um desafio: combinar quantidade com qualidade. A especialista Estela Piconês afirma que falta agora reformular o próprio ensino superior. Não são todos os cidadãos brasileiros que conseguem chegar ou terminar o ensino superior. A vocação do ensino superior é exatamente essa, é de construção de novos conhecimentos, articulação de novas informações para a resolução, de problemas que a comunidade possa ter. Para o ministro da Educação, o Brasil ainda está recuperando um longo atraso. Nós precisamos garantir que todas as pessoas tenham capacidade de aprender toda a vida e tenham oportunidade de aprender toda a vida. E o que está sendo criado no nosso país é justamente isso. Muitos jovens chegando ao ensino médio e muitas oportunidades de educação pós-média, tanto na universidade quanto no ensino técnico. Continua tendo melhor acesso ao ensino superior quem teve mais recursos para estudar antes de entrar na faculdade. Mas existe um consolo, diz Karine Duarte, que nunca foi a uma escola particular e está agora no 3º ano de medicina numa escola pública. Depois que passou, é totalmente homogêneo, porque tudo que a gente vai aprender é igual. O número de acidentes nas estradas no feriado prolongado caiu 23,44% em relação ao ano passado. Ainda assim, da última quinta até ontem, 90 pessoas morreram nas estradas, segundo a Polícia Rodoviária Federal. Veja a seguir novas denúncias contra o senador Luiz Estevão. E empresas contratam aposentados para o trabalho de office boy. Futebol 2000, Copa do Brasil. Agora é pra valer. Nesta terça, Palmeiras e São Paulo. Um super clássico que vai definir uma das vagas para a semifinal. Palmeiras e São Paulo. Um jogão de bola ao vivo. Nesta terça, depois de Laços de Família. Futebol 2000. Peugeot 206, um carro brilhante. Esse é o leite da Granja Tipo A. Um leite diferente dos outros. Ele é ordenhado de vacas holandesas, puras de origem, sem contato manual. E deve ser conservado sempre em geladeira. Isso porque ele é pasteurizado, o que conserva ao máximo todas as vitaminas e proteínas do leite. É por isso que o leite da Granja Tipo A é muito mais gostoso. Até quem não costuma tomar leite, adora. Leite da Granja Tipo A, o melhor que há. Velocidade máxima 2. Agora, a aventura é em alto mar. Não toque nada, é uma granada. Ela está a bordo de um navio cheio de bombas, prestes a explodir. Mas ele está controlando tudo de longe, não há nada que se possa fazer. Dominado por um maníaco num verdadeiro jogo de vida ou morte.
Velocidade Máxima 2, filme inédito com Sandra Bullock e Willem Dafoe. Hoje, em Tela Quente. O Ministério Público investiga novos documentos que revelariam a ligação do senador Luiz Estevão com o Grupo Monteiro de Barros, responsável pela obra superfaturada do TRT de São Paulo. Este é o homem citado no bilhete de Fábio Monteiro de Barros para o senador Luiz Estevão. O nome de Antônio José da Costa Ferreira aparece como fornecedor de recibos. Costa Ferreira teria R$105 mil a receber por serviços de consultoria. Localizado em São Paulo, Costa Ferreira diz que 2 firmas de consultoria dele prestaram serviço na obra do TRT de São Paulo e que o senador Luiz Estevão frequentava o escritório do grupo. O senador Luiz Estevão, episodicamente, encontrei-o na ICAO. Para o Ministério Público, Costa Ferreira era um dos principais homens do Grupo Monteiro de Barros, responsável pela obra do tribunal. O Ministério Público trabalha com a hipótese que ele possa ser um mero repassador de recibos e não preste nenhum serviço. E seja assim uma peça para forjar a contabilidade. O senador Luiz Estevão distribuiu cópia de uma outra carta que teria sido escrita ontem por Fábio Monteiro de Barros, onde ele confirma a autoria do bilhete, justifica que se tratava de um pedido de empréstimo e nega que seja sócio do senador. Luiz Estevão ocupou a tribuna do Senado durante meia hora para se defender. Não havia relação de sociedade, porque se o houvesse, não haveria necessidade de pedir um empréstimo. Os termos do bilhete seriam outros. O Ministério Público e a Polícia Federal encontraram novas provas de transferências de recursos do Grupo Monteiro de Barros para o Grupo OK, do senador Luiz Estevão. São contratos de compra e venda e empréstimos. E ainda um termo de participação conjunta na construção de outro fórum em Brasília, assinado entre o Grupo OK e a ICAO. O senador Luiz Estevão disse que os novos documentos descobertos pelo Ministério Público são legais e não têm nenhuma relação com a obra do TRT de São Paulo. A aposentadoria é pouca, a disposição é muita. 2 motivos fortes para levar aposentados de volta ao mercado de trabalho. Mas não são os únicos motivos. Os empregadores também descobriram vantagens. Brasileiros que já passaram dos 60. São quase 8,5 milhões. Gente que hoje descansa depois de uma vida de trabalho. Não é o caso de Margarida de Oliveira, de 77 anos. 20 anos depois de se aposentar, ela arrumou um serviço. Ficar parada eu não consigo. Dona Margarida organiza os arquivos de uma agência de modelos. Faz e serve o cafezinho de Luiz, o chefe que tem a idade do filho dela. Se tivesse que fazer a opção entre um garoto de 14 anos e uma senhora de 80, em alguns casos eu preferia a senhora de 80. Bom humor, eficiência, questão de qualidade, assim, excelente. Ela também dá conta do serviço de rua. Dá um pulo no banco. Não esquece de trazer algumas guias de depósito, por favor. Tá bom? A idade avançada é vantagem na fila do banco. Gasto com ônibus, o patrão não tem, já que a funcionária não paga passagem. Trabalhando sem carteira assinada, ela ganha 2 salários mínimos por mês. Esse é o exemplo de uma mudança que está ocorrendo no mercado de trabalho no Brasil. Pessoas com mais de 60 anos, já aposentadas, partem à procura de um emprego e conquistam novos postos no mercado. Vagas que eram reservadas aos jovens. Um levantamento do IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, mostra que 13% das mulheres e 44% dos homens com mais de 60 continuam trabalhando. Eles contribuem, em média, com 52% do orçamento familiar. Eu pago meu aluguel, meu condomínio, tudo com meu dinheiro. E se Deus deixar, eu vou passar dos 80 trabalhando. A previsão do IPEA é de que até o ano 2020, 13% dos brasileiros terão mais de 60 anos. Boa noite. Uma boa noite para você, até amanhã. Laços de família. Helena teve uma grande surpresa ao encontrar Miguel no Japão. A gente tem pouco